Olá, boa noite para você. Começamos mais um Bem Saúde. Agora você sabe que terça-feira, 8h30, é dia de Bem Saúde. E quinta-feira, 8h30, é dia de Mundo Pet, porque os programas foram separados. Agora, você que quer saber só sobre saúde humana, qualidade de vida humana, fica ligadinho às terças-feiras, 8h30 e também outros horários da programação. E você que quer saber mais informações com relação a como cuidar do seu bicho de estimação, é só sintonizar no Mundo Pet às quintas-feiras, 8h30 da noite. E hoje já vamos logo começar a conversar falando sobre saúde mental. Você sabe que o Bem Saúde tem aqui um compromisso com a sociedade. A gente acha que é muito importante debater, falar sobre saúde mental, falar sobre políticas públicas de saúde mental. E hoje, mais uma vez, a gente recebe a Ana Clara Bittencourt, que é psicóloga e é especializada em psicologia positiva. Seja bem-vinda aqui no Bem Saúde, tudo bem? Oi, Luciane, boa noite. Boa noite. Obrigada por mais uma vez me receber aqui. É sempre uma honra, é sempre ótimo. Que ótimo. Boa noite para todos que estão em casa ouvindo mais uma vez aqui falar sobre aquilo que eu faço de melhor, que é atender na psicologia. É isso aí. E hoje a gente vai falar sobre algumas doenças que são muito comuns, estão sendo muito frequentes na sociedade, que é a síndrome de Burnout, é assim que se fala? Burnout, depressão e estresse, que às vezes as pessoas acabam confundindo essas três doenças, né? E eu queria que você explicasse pra gente o que são essas três doenças. Ok. Bom, é muito importante conseguir distinguir, né? A Organização Mundial de Saúde fala que esses três transtornos ou três doenças psicológicas, mentais, elas são parecidas em alguns sintomas, mas bem diferentes em outros aspectos. Então, é importante que a população entenda, consiga fazer. Eu vou tentar aqui explicar um pouquinho para diferenciar, porque isso é muito importante. Esclarecer que é ansiedade, depressão e síndrome de burnout. Né? Perfeito. A síndrome de burnout é uma síndrome especificamente ligada ao trabalho. Ela não acontece em nenhum outro contexto, somente no trabalho. Já a depressão é um transtorno psiquiátrico, uma doença psiquiátrica clínica, que tem aí, ela pode surgir em vários outros aspectos, situações da vida, diferentemente do burnout. A ansiedade ou o estresse, que também é ligado à ansiedade, ela também vai acontecer em situações bem específicas. E os três transtornos cursam com agitação, inquietação, diminuição ou aumento do apetite, alteração do padrão do sono, emoções muito intensas, emoções negativas muito intensas, que pode cursar desde melancolia até uma depressão bastante grave. Agora, por que a gente tem ouvido falar que essas três doenças são três doenças do século XXI? Quer dizer, o nosso modo de vida mudou tanto assim para que essas sejam doenças tão recorrentes? Sim, o nosso modo de vida mudou grandiosamente. E inúmeros aspectos, né? Hoje a gente vive uma vida mega atribulada, as pessoas que fazem muitas coisas diferentes no dia a dia, elas são conhecidas hoje como multitarefas, né? E, como o próprio nome mostra, multitarefas. A pessoa faz muitas coisas ao mesmo tempo, paralelamente. E aí também tem o fato de ter um desgaste físico e mental com tudo isso que a gente vem vivendo. Os relacionamentos hoje, eles estão muito mais pendendo para o lado virtual do que para o lado presencial. Né? As demandas hoje da vida estão cada vez mais intensas e cada vez maiores para todos nós. Tudo isso vem convergindo para que as pessoas adoeçam muito mais hoje em dia. E são
podem ser considerados realmente males do século? Sim, eles são considerados males do século. É interessante que, assim, há muitos anos atrás, a depressão foi considerada o mal do século, tá? Há anos atrás. E agora, junto com a depressão, a ansiedade, o estresse está começando a aparecer, né? A Organização Mundial de Saúde fez uma pesquisa onde nós já temos no Brasil mais de 2.000 casos, por exemplo, do burnout, em determinados setores que antes não apareciam, né? Outras pesquisas da Organização Mundial de Saúde mostram que crianças hoje estão apresentando depressão, ansiedade, com transtornos, com sintomas bem diversos da ansiedade, e dentro da ansiedade nós temos um leque de possibilidades de transtornos, né? E aí a gente entra naquela parte da manifestação da doença, né? É possível que a própria pessoa consiga perceber como essas doenças elas vão se manifestar? Ou só o mesmo profissional? Ótima pergunta. Isso é muito bom para que o público de casa consiga entender que sim, dá para a própria pessoa perceber o que ela está sentindo, vivenciando ali de problema. Por exemplo, na síndrome de burnout, como é relacionado estritamente ao campo profissional, essa pessoa vai começar a ter desânimo para ir trabalhar. Indo trabalhar, ela vai ter dificuldades intensas de se relacionar com as pessoas da própria equipe, com as chefias. Ela vai se sentir num estado de exaustidão e como se ela estivesse em combustão. O que é combustão? Pronta para explodir. Então, ela pode ter depressão, ela pode ter ataques do pânico, ela pode ter inquietação, agitação, ela vai ter muita dificuldade para dormir, para se alimentar, ela vai, às vezes, não vai conseguir se reconhecer doente, né? Mas esses sintomas funcionam como um alerta, não só para aquela pessoa que está apresentando a síndrome, mas para os familiares e amigos conseguirem ajudar, né? Então é muito característico do ambiente do trabalho. É preciso que a pessoa consiga perceber que o ambiente está sendo tóxico para ela. Na questão da depressão, é uma fadiga muito grande, desânimo, muita tristeza, perda de apetite, perda de peso, não dormir bem, não querer cuidar da própria aparência. Então, os cuidados pessoais também são muito prejudicados. Na ansiedade, pode ser reclusão social. A pessoa pode começar a evitar certos lugares, lugares onde tenha um aglomerado de pessoas, e aí ela começa a se incomodar, ela vai começar a evitar situações, lugares onde ela já passou e ela já se sentiu mal, ela vai se queixar de muita cefaleia também, falta de atenção, cansaço também, ou então ela vai mostrar um estado assim de alerta, de vigília total, por isso que o sono diminui muito. Ela vai, por exemplo, ficar agitada, andar para um lado, para o outro, ter dificuldade mesmo de parar e de relaxar. Nesses três transtornos, a tensão que a pessoa vive é muito intensa. São transtornos que causam muito sofrimento, né? E aí, quanto mais pessoas identificarem os sintomas, mais fácil é de orientar a pessoa a buscar um tratamento adequado, né? Agora, você diferenciou aí os três transtornos, né? Agora, a pessoa, ela pode acumular sintomas dos três? Ela pode portar os três transtornos? Pode. Por exemplo, uma pessoa que esteja numa situação de exaustidão total no trabalho, desalinho total com o trabalho, ela vai apresentar depressão,
E ela pode ter, por exemplo, ataques do pânico, que está dentro dos transtornos de ansiedade, né? Ela vai se sentir muito mal quando ela tem que levantar de manhã para ir para o trabalho, por exemplo. Palpitação, né? Um desconforto, pode ter desconforto gástrico, muitas dores musculares, uma agitação mesmo com falta de concentração, inclusive para se arrumar. E isso existe nas três doenças. Eles são parecidos, mas têm peculiaridades, né? Enquanto o burnout explode ou implode, na depressão é muito comum que a pessoa imploda. Ela sofre calada. Na ansiedade, a pessoa pode explodir ou implodir, mas ela vai ter como característica principal a tentativa de isolamento social para fugir da situação que ameaça. Agora, nos 3 casos, é possível a cura completa. Quais seriam os tratamentos utilizados, por exemplo? Então, Luciane, em relação à depressão, por exemplo, a gente pode falar em remissão total dos sintomas, cura, em alguns casos. Existe um quadro de depressão clínica, que a gente chama depressão maior, transtorno afetivo bipolar, que não tem cura, gente, mas tem um total controle com o tratamento psiquiátrico e psicológico associado. A síndrome de burnout, ela tende a ceder quando a pessoa se afasta do ambiente de trabalho hostil. E aí ela vai ter, então, a diminuição desses sintomas, mas é preciso fazer uso de medicação antidepressiva ou ansiolítica e a psicoterapia. E no caso da ansiedade, na grande maioria das vezes, é terapia. A medicação funciona muito mais como um SOS para o momento de explosão de ansiedade, mas é a terapia que de fato vai tratar. Então, em todos esses 3 casos, a gente pode dizer que no burnout existe a cura completa, na ansiedade, em alguns casos, a cura completa, e a depressão, alguns casos de depressão, não existe cura, só mesmo o controle. Agora, quem está nos assistindo, que de repente convive numa situação familiar que acaba predispondo às doenças, ou numa situação de trabalho que acaba predispondo às doenças, tem alguma coisa que a pessoa possa fazer para que ela possa se proteger e, de repente, diminuir a possibilidade dela desenvolver essas doenças? E vamos dizer que ela já fez alguns tratamentos, mas ela ainda está num ambiente adoecedor, por exemplo. Então, nem sempre é fácil sair desse ambiente adoecedor, né? Por exemplo, quando é uma pessoa jovem, quando é criança, ela acaba precisando se submeter aos cuidados de um adulto, de um responsável, então ela vai ter que permanecer ali um tempo maior, né? Mas ela pode desenvolver medidas protetivas com ela mesma. Ela pode desenvolver laços afetivos saudáveis, procurar amigos na escola, amigos no trabalho. Ela pode procurar, por exemplo, encontrar na família mesmo um modelo mais funcional. Um modelo de adulto mais funcional, por exemplo. E aí começar a se identificar, pedir ajuda, conseguir se defender em algumas situações, mostrando que aquilo agride, faz mal. Pedir ajuda, literalmente pedir ajuda a um adulto, ou quando a pessoa é adulta, pedir ajuda a um colega, porque o que a gente vê cada vez mais em todos os estudos, inclusive os estudos da psicologia positiva, é que quando a gente tem uma rede de relacionamentos apoiadora, sofre-se muito menos, né? Por quê, gente? Porque são os amigos
com os quais a gente pode contar, que vão nos apoiar em momentos difíceis. Então, se você já tentou vários tratamentos e não teve o resultado que esperava, ou fez o tratamento, ao sair de alta do tratamento, ou por algum motivo ter que interromper o tratamento, a rede social vai ser um apoio para que você possa desabafar, conversar, pedir ajuda, pedir uma orientação, né? Então, os estudos hoje mostram, em unanimidade, que as pessoas que têm relacionamentos significativos, onde exista laços de confiança, essas pessoas se tornam muito mais imunes ao sofrimento emocional psicológico. Muito bem. Então, socialização é fundamental, funciona como um preditivo de saúde mental. Muito bem. Tá vendo? Então, a gente recebeu aqui a psicóloga Ana Clara Bittencourt, que é psicóloga cognitivo-comportamental, especialista em psicologia positiva e trainee, que falou um pouquinho aí para você o que é síndrome de burnout, o que é depressão e também ansiedade. Diferenciou um pouquinho. E quem quiser saber mais informações, como é que pode entrar em contato? Sim. Bem, as pessoas costumam procurar o pai Google, né, para saber sobre esses transtornos. Tenham muito cuidado. Eu preciso dar esse alerta porque isso é muito importante. Às vezes a pessoa entra num site que não é confiável e aí vai ler sobre tudo isso, se identifica com alguns transtornos e fica desesperado. Então, procure pessoas que realmente possam ajudar, como médicos, psicólogos, psiquiatras. E, se precisarem conversar comigo, podem me procurar no telefone 2242-0310 e acessar o meu site www.focoebemestar.com.